A batida na porta acordou Marina no meio da madrugada como um soco. Ela sentiu o colchão afundar quando se sentou, o coração já correndo e o cheiro do remédio da mãe ainda na mesa do jantar. Do lado de fora, passos apressados, couro raspando na calçada. Alguém chamava o nome dela com pressa seca. Dona Célia tossiu na cama, fraca, e Marina teve de calçar as sandálias antes de abrir. Polícia, disse uma voz por trás do peitoril aberto. Havia lanternas, havia cansaço nos olhos do agente que empurrou a carteira para fora do bolso. Precisamos falar sobre a senhora Marina Lopes. Há uma intimação e... A casa inteira cheirava a café frio e sabão. Do lado de fora, a rua ainda guardava o calor da noite anterior, o eco distante de festas que deixaram garrafas e embalagens. A batida havia sido o começo de outra espécie de festa. A presença de fotógrafos, a bateria de luzes, a boca de forno de uma cidade que mastigava fama. Marina olhou para a mãe e por um segundo teve a sensação de que o chão poderia se abrir. Fique até o final e inscreva-se para mais histórias emocionantes. Antes daquilo, as coisas tinham uma cadência que Marina achava simples e suficiente. Limpar a igreja às segundas, trabalhar na casa de algum vizinho que precisava de horas extras, atender Dona Célia, guardar o dinheiro do pão. Quando Rafael apareceu, a vida entrou em outra frequência. Ele era alto como uma notícia cara e tão discreto quanto um cofre fechado. Apareceu depois de um concerto beneficente na igreja que ela varria. A chuva tinha feito os carros brilharem e a noite esquecera de seus próprios segredos. Rafael tinha vindo àquela mesma igreja por vontade própria ou por uma agenda que parecia mais dele do que do conjunto de compromissos anotado no bolso. Marina o viu primeiro por acaso, curva, varrendo migalhas, e depois viu a mão dele, estendida, oferecendo ajuda com um saco de velas, como se fosse um presente pequeno demais para ser chamado de aproximação. Eles riram de maneira boba quando descobriram que, apesar de mundos diferentes, gostavam da mesma coisa. Café preto, silêncio ao amanhecer, caminhada sem destino. Ficou difícil e bonito quando ele pediu para conhecê-la melhor, quando deixou o casaco encostado na cadeira da modestíssima cozinha de Marina e disse que voltaria. A imprensa notou o brilho novo. Os flashes, que antes tocavam só o cotidiano dos ricos, passaram a acompanhar os passos de Marina. Ela aprendeu a desviar o olhar, a sorrir por educação. Rafael pediu-a em casamento sob uma pérgola de luzes, com flores que cheiravam a alguma promessa com cheiro caro. Ela disse sim. Ninguém, naquele momento de mãos entrelaçadas, imaginou que havia algo guardado por baixo do brilho. Quando os primeiros rumores surgiram, vieram como abelhas, rapidamente, com dor e sem aviso. Um blog noturno falou de um furto de documentos na sede da holding de Rafael. Uma foto borrada de uma bolsa escura apareceu. Alguém jurou que a mulher nas imagens era Marina. No dia em que os fotógrafos cercaram o prédio do casal, Marina estava tomando remédio com a mãe. As luzes externas refletiram no vidro da sala como baterias de júri. Verônica sorriu por trás de lentes de marca. Verônica sempre teve o sorriso das pessoas que guardam contas. Verônica era uma frente de aço, elegante, certeira, com dedos que conheciam balanços e contratos. Ela fora um dia amiga de Rafael, depois sócia e, por fim, inimiga com causas pecuniárias. Onde a gentileza acabava e o cálculo começava, lá estava ela. Marina descobriu, tarde demais pelos jornais, que Verônica não suportava a ideia de que Rafael pudesse escolher alguém do outro lado, alguém sem sobrenome de banco. A vingança de Verônica não foi um raio, foi um cerco. Fotos, manchetes, acusações. Em poucas horas, a casa que prometia abrigo tornou-se vitrine. No centro da acusação havia um pendrive preto, pequeno, uma daquelas peças que, para Marina, era quase inútil. Ela lembrava vagamente de tê-lo achado atrás de uma lixeira de serviço na mansão, na noite em que fora chamada para limpar a cozinha depois do coquetel beneficente. Alguém havia esquecido um estojo, de plástico barato, junto aos restos de comida e guardanapos. Ela pegou o que achou, pensando em entregar ao serviço. Foi intimada a não tocar nada da casa. Levou o pendrive para a bolsa com a intenção de devolver no dia seguinte. Mas o encontro com Rafael, as confidências que vinham com o brilho dos carros, fizeram com que aquilo ficasse na sua gaveta.
Alguém, por outro lado, plantaria o mesmo objeto como prova. Você levou arquivos da empresa, disse o repórter no portão quando ela tentou sair para comprar remédio para a mãe. As lentes, como lanças brilhantes, martelavam. Alguém havia postado um vídeo cortado, sem contexto, que mostrava Marina caminhando com uma bolsa. Alguém havia editado, mixado e transformado um gesto em crime. A política das aparências vira lei quando a mídia decide condenar primeiro e perguntar depois. A intimação era apenas o primeiro passo. Em seguida vieram os contatos anônimos, mensagens no celular, ligações falsas, sussurros que diziam entregue-se e aceita o acordo. Foi Verônica quem ofereceu o acordo. A proposta veio por intermédio de um advogado que não olhava nos olhos. Dinheiro em troca de silêncio social. Aceitá-lo seria legalmente limpo, mas moralmente corrosivo. Significava admitir culpa diante de uma plateia já pronta para arremessar pedras. Marina hesitou. Pensou na mãe, pensou nas contas, pensou no tom das vozes dos agentes que bateram à sua porta naquela madrugada. Aceitar era pagar para não ser esmagada. Recusar era acenar ao risco. Ela procurou Rafael. Encontrou-o na sala repleta de papéis, a expressão fechada como um cofre. Ele ouviu, encostado na cadeira, o relato da proposta e o que a imprensa tinha dito. Havia um tremor no lábio que ela não conhecia nele. Não diga nada, murmurou Rafael, numa voz que era metade ordem, metade imploração. Deixa que eu resolvo. Ele pegou o telefone, falou com assessores, remendou promessas, mandou um comunicado que soou vazio. Para a imprensa, suas palavras foram medidas, cautelosas. Para Marina, o silêncio que se seguiu. No mês seguinte, a vida de Marina encolheu. Perdeu horas de limpeza, ouviu vizinhos cochicharem nas portas, recebeu olhares como se carregasse uma marca. Dona Célia, ao ver a filha na televisão, teve uma crise. Não de sangue exposto, de pavor, de pressão que apertou o peito até o ar faltar. Os sinais externos foram simples e devastadores. No hospital, o médico falou de recuperação lenta, de necessidade de repouso. Marina dormiu, com a mão da mãe apertando o colchão. A culpa e o medo tinham sabores que pareciam sal. Os policiais foram implacáveis na hora do interrogatório. Eles narraram provas que pareciam amontoados de papel sob luz fluorescente. Imagens de câmeras internas, logs de acesso ao servidor da empresa, a assinatura digital supostamente ligada ao pendrive. Marina tentou explicar que havia encontrado o pendrive, que seu plano era entregá-lo à mansão, que era faxineira, que não sabia nada de contratos. As perguntas vinham como agulhas. Onde estava entre 2 e 3? Quem viu você? Por que manteve o pendrive? Cada pergunta empurrava uma onda de medo contra sua boca. Ela sentiu que se afogava. Rafael, ao mesmo tempo, enfrentava outro tipo de guerra. Seu conselho de administração exigia distância. A família sussurrava sobre imagem e consequência. Verônica apareceu como testemunha de acusação, elegante, discordando com claras demonstrações de desdém. Seu olhar encontrou o de Marina, era frio e calculado como vidro. Alguns no mundo de Rafael já não viam o brilho, viam problema. Tago sabia demais. Tago fora o elo frágil, um técnico subalterno que aceitava ordens e sequer questionar as mãos que as davam. Ele lembrava-se da noite do pendrive, lembra-se de ter ajudado a inserir arquivos nos servidores da holding a pedido de Verônica. Lembra-se de ter gravado conversas entre executivos e de ter recebido uma ordem para despachar qualquer coisa inconveniente. No começo, racionalizou, era só trabalho, era só obedecer. Depois, quando viu o rosto de Marina na tela, sentiu algo que se aproximava de náusea. Tago tentou se afastar. O custo foi alto, ameaças, a conta vazia, o medo de perder o emprego. Para proteger-se, fingiu não ver. No dia em que o promotor formalizou a acusação, a praça em frente ao tribunal tornou-se um grande local de ecos. Pombas voaram, as lentes zumbiam e havia cartazes com slogans de justiça privada. O som do martelo do juiz ecoou diante de uma sala lotada. Marina caminhou até a cadeira do réu como quem atravessava um corredor de relâmpagos. O cheiro do couro das cadeiras e o ar pesado do lugar lembravam algo que aprendemos na escola.
Tribunais não julgam só fatos, julgam histórias. O advogado de defesa, Dr. Henrique, era o que se chama de bom observador. Ele ouviu os ruídos, procurou as frestas pelas quais uma história poderia escapar e entrou nelas. Em silêncio, pediu acesso a logs, a backups, a câmeras. Havia contradições nas datas, havia cortes nos vídeos e um padrão estranho nas transmissões que apontavam para alguém que sabia operar o sistema de dentro. Ele suspeitou e enxergou Tago como uma janela aberta. A trama foi se costurando com pequenos pontos. Mensagens deletadas encontradas em aparelhos descartados, o endereço de e-mail que remetia a um IP atrás de uma janela falsa, a dona de uma lan house que lembrava ter atendido uma conta com login de Verônica naquela noite. Tago, pressionado, começou a vacilar. Os olhos dele, alguma vez parecidos com uma criança cansada, se tornaram o primeiro sinal de falha na muralha que Verônica construíra. Quando Tago procurou o advogado, foi como se um homem viesse à tona num mar que já não suportava. Ele trouxe um arquivo comprimido e falou, com voz que tremia, de como fora manipulado para produzir uma versão da verdade. Era uma confissão tímida, mas com um detalhe que faria o juiz erguer a sobrancelha. Gravações de áudio dos próprios executivos, conversas em que Verônica discutia estratégias para neutralizar ameaças à imagem e instruía que se fabricassem histórias se fosse necessário. Havia também um trecho onde alguém dizia: "Coloque o pendrive na bolsa dela". A câmera de serviço, que fora desligada por 20 minutos na noite do coquetel, apresentava uma sobreposição de falhas intencionais. Tago trouxe ainda a prova física, uma cópia do pendrive com metadados originais. Na audiência, quando as luzes da sala pareciam menores e o ruído do mundo diminuía, o promotor hesitou. Verônica tentou sorrir com ar de superioridade. Rafael, que até então havia sido cauteloso, sentiu o espaço se estreitar. Ele ouviu declarações públicas que o chamavam de cúmplice pela omissão. Havia no ar a sensação de que o segredo que ele guardara, a hesitação em denunciar os atos de Verônica, por medo de desmoronar a empresa que herdara, tinha cor e nome. Dr. Henrique pediu para exibir o conteúdo do pendrive. No momento em que a sala mergulhou em silêncio, a projeção começou. Havia gravações de reuniões, vozes cortadas, e num dos arquivos, a voz de Verônica instruindo que se plantasse evidência convincente para proteger interesses. O choque foi como uma lâmina. Verônica perdeu a compostura. As palavras dela, tão polidas no corredor da alta finança, agora ecoavam sem filtro. A plateia prendeu o fôlego. Rafael ouviu a própria omissão sendo chamada não mais só pela imprensa, mas por registros que mostravam um jogo de poder que ultrapassara o razoável. Naquele instante, o segredo ficou menor do que a verdade. Rafael levantou-se. Sua voz, antes medida para aparições públicas, teve um tremor que vinha de uma escolha. Ele disse que sabia de irregularidades e que, por medo de causar um colapso maior, optara por negociação interna. Disse que errou ao não proteger a mulher que amava quando precisou. As palavras saíram como uma confissão tardia, mas ainda assim foram um sopro de verdade em uma sala inundada de mentiras. Eu não defendi Marina, disse ele com a cabeça baixa. Não porque acredito em culpa, mas porque temi as consequências. Tenho falhas. Ela não merece isso. O silêncio que se seguiu foi pesado. Verônica tentou articular algo sobre consciência e provas. Tago chorou quando um juiz pediu para ele descrever o que acontecera. Ele contou, com mãos que tremiam, de como fora manipulado, de como vira o pendrive ser colocado intencionalmente. Contou sobre a pressão, sobre o medo que lhe fizeram sentir. A narrativa foi se desmontando, e com ela veio a reconstrução do verdadeiro crime. Não o que fora atribuído a Marina, mas a trama de manipulação orquestrada por interesse. A absolvição não foi instantânea nem simples. A corte trabalhou com cautela, analisou metadados, convocou perícias. Mas a semente da dúvida plantada por Tago germinou. Verônica tentou mobilizar recursos, mas as gravações falavam por si. Sem glamour, sem espetáculo, as provas eram técnicas, precisas e deixavam pouco espaço para a fantasia do tabloide. Quando o juiz finalmente anunciou que as acusações contra Marina estavam sem fundamento, o alívio que ela sentiu foi físico, como se uma corda que apertava seu peito tivesse arrebentado.
Saída do tribunal, no entanto, não significou que tudo voltara ao normal. Havia custos, a reputação de Rafael estava manchada, Verônica enfrentava processos internos. Tago teve de responder por cumplicidade, mas conseguiu um acordo que incluía trabalho em restauração de sistemas e terapia. Dona Célia recuperou-se, mas a lembrança do desmaio e da noite hospitalar ficou como fragilidade. Marina ouviu pedidos de desculpa, abraços que soavam genuínos e outros que pareciam convenientes. No tempo que se seguiu, Rafael tomou decisões que mudaram a vida de ambos. Ele renunciou a cargos que exigiam silêncio sobre as práticas que um dia acobertara. Preferiu a transparência à manutenção de uma imagem perfeita. Preferiu ser honesto, ainda que isso custasse posição. Trabalhadores antes velados pela estrutura também receberam voz e ajustes foram iniciados na empresa. Não houve, é verdade, solução imediata para tudo. Justiça levou tempo, mas a transformação foi real. Marina, por sua parte, afastou-se do brilho das redes e voltou àquilo que sabia fazer: trabalho honesto, passos pequenos, cuidado com a mãe. O casamento que se falava nas colunas mudou também. Eles optaram por algo simples, sem grandes festas, sem a exibição que os quase destruíram. A casa que escolheram não foi uma mansão. Foi uma casa com uma pequena horta, paredes quadriculadas, um quintal onde o lixo já não era símbolo de escândalo, mas de trabalho e possibilidade. Naquela tarde de primavera em que regavam as primeiras mudas, Marina segurou a mão de Rafael e sentiu o peso que ambos carregavam afinar. Ele confessou, ainda uma vez, o que havia escondido. Não havia apenas medo de perda financeira, mas medo de ferir pessoas que dependiam da empresa. Foi uma explicação humana, imperfeita, e Marina aceitou, não porque a desculpa fosse suficiente, mas porque reconheceu a mudança. Amor, para ela, tinha se mostrado menos sobre perfeição e mais sobre responsabilidade assumida. A absolvição judicial foi seguida por pequenos atos de reparação. Verônica enfrentou investigações internas e civis que cobraram preços que ela não contava. Tago conciliou seu nome e tornou-se peça-chave em um centro de auditoria ética surgido no bojo do escândalo. Rafael dedicou parte de sua fortuna a projetos de reparação social, sobretudo em comunidades afetadas pela negligência da holding. Nada disso devolveu o tempo perdido, mas criou algo novo. O casamento aconteceu numa manhã sem jornalistas. Havia amigos verdadeiros, uma toalha estendida sobre grama, bolos feitos por vizinhas e o cheiro do café fresco vindo da cozinha. Dona Célia, ainda frágil, sorriu ao ver a filha trocar votos, não com promessas de riqueza, mas com promessas de cuidado. As luzes e os flashes foram substituídos por lanternas de vela que tremiam sobre o vento. Marina usava um vestido simples, que tinha sido costurado por mãos que conheciam o preço do trabalho. Rafael estava sem terno caro, com as mangas arregaçadas, suando discretamente sob o sol sem fazer pose. O que se instalou depois não foi um conto de fadas, com soluções mágicas e problemas irresponsavelmente apagados. Foi cotidiano. Reparos na casa, boletos, visitas médicas. As lembranças da humilhação e do medo por vezes afloravam. Marina acordava às vezes com o coração acelerado, com o som das batidas na porta daquela madrugada. Rafael não apagou o passado, olhou para ele e trabalhou. A diferença era que agora não se protegia sozinho. Compartilhava decisões, aceitava que a reparação vinha em atos pequenos. Houve contrições públicas e privadas. Verônica perdeu posição e credibilidade, mas também encontrou o próprio espelho. Em privado, percebeu que sua sede por controle lhe custara laços e respeito. Tago, que antes aceitava ordens, passou a conversar com jovens em risco, falando do preço que pagara por não questionar. Dona Célia ganhou força aos poucos. O lixo da rua onde, um dia, alguém havia escondido algo que provocara tanto dano, foi recolhido com as mãos de vizinhos que replantavam esperança. No fim, a vitória não se mediu pela riqueza recuperada ou pelo brilho das manchetes. Mediu-se no silêncio de uma casa, onde o medo havia diminuído. Na paz que veio quando a verdade foi projetada em uma tela e não mais podia ser negada. Mediu-se na escolha de Rafael de renunciar a privilégios e assumir responsabilidades. Mediu-se, sobretudo, no abraço de Marina à mãe. No olhar dessa mulher cansada, que viu sua filha não sucumbir à vergonha, mas erguer-se. Houve, ainda,
Pequenos gestos que permaneceram como símbolos. O pendrive, agora entregue às autoridades, era um objeto que perdera seu poder. A lixeira atrás da mansão, onde tantas vezes se jogara fora a linha entre aparência e verdade, tornou-se para Marina um marcador de vida. Lembrava-a de que coisas descartadas podem revelar verdades, e que mão que encontra algo num lixo pode escolher entre esconder ou revelar. A peruca que Verônica usara em uma festa para mudar a voz foi um símbolo de máscaras. Ela foi vendida e as receitas do leilão foram destinadas a uma clínica comunitária. Portas e janelas, quebradas no passado por invasão de privacidade, foram substituídas por vidros novos, translúcidos e sem grades. Marina, em um fim de tarde, sentou-se no degrau da porta e olhou para a rua. As luzes dos carros passavam e uma criança do bairro, curiosa, estendeu a mão. Ela sorriu. As cicatrizes permaneceriam, mas agora havia também espaço para algo que crescia, confiança filha da verdade. Rafael veio atrás com 2 xícaras de café. Eles ficaram ali, em silêncio que não precisava se explicar, porque a vida continuava. E assim foi. Nem todo dia era claro. Havia nuvens e às vezes rajadas que traziam lembranças. Mas havia também compromissos assumidos em voz alta e em atos que não se escondiam. No fundo, Marina entendia que justiça não é só uma sentença, é reconstrução. Seu casamento estava seguro, não porque o mundo tivesse esquecido o que aconteceu, mas porque ambos escolheram a verdade como alicerce, e porque o segredo que alguém uma vez quis proteger foi, enfim, desfeito. A cidade continuou a falar, e eles aprenderam a cuidar das palavras que deixavam escapar. Rafael inclinou-se, respirou o aroma do café e ficou ali um tempo olhando a menina, que brincava com uma pedra na calçada, como se observasse um mapa que havia de se refazer. Marina deixou a xícara no degrau, esfregou as mãos e falou devagar, sem forçar sentimento que ainda estava curvo por dentro. "Hoje vou à clínica", disse ela. "Preciso ver como estão os mutirões de saúde. E depois passo na associação. Prometeram uma verba para o curso de capacitação." Rafael sorriu com os olhos cansados, e não com a pose de quem fala para público. Era um sorriso domesticado, do tipo que cabe numa cozinha às 7 da manhã. "Vou com você", respondeu. "Levo umas ferramentas, tenho de acertar umas prateleiras no galpão." Foram juntos. A cidade os conhecia de vista agora, mas conhecê-los de vista era outra coisa. Era reconhecer que ali a história tinha ficado mais complexa. Havia pessoas que ainda passavam e desviavam o olhar. Havia outras que acenavam, cheias de gratidão. Marina aprendeu a conviver com ambos. Aprendeu também a não esperar que cada gesto se traduzisse em perdão automático. A reparação era lenta, porque tocava em dores antigas. Na clínica comunitária, o corredor tinha aquela mistura de perfume de desinfetante e chá de erva, e as paredes foram pintadas por voluntários com tons que lembravam frutas maduras. Um quadro ali mostrava a foto do leilão, a peruca de Verônica transformada em sorriso de criança. O dinheiro arrecadado mantinha uma parte dos remédios, botões de esperança enfiados em costuras práticas. Marina conversou longamente com a enfermeira-chefe, que recordou os primeiros dias após o escândalo, quando os profissionais chegavam com olhos de quem não sabiam se deveriam dizer bom trabalho ou sinto muito. A enfermeira contou também de atendimentos simples que viravam marcos. Uma mãe que trouxe o filho pela primeira vez desde que fugira do emprego escravo. Um idoso que, depois de anos, conseguiu medicação para controlar a pressão. Cada relato era uma pequena vitória, que não dava manchete, mas fazia nascer confiança. Do lado de fora, crianças corriam em volta de um carrinho velho reaproveitado como brinquedo. Tago apareceu entre elas, com uma camiseta que vinha da construção de sua própria oficina. Tinha mãos calejadas, o rosto mais aberto que nas lembranças de Marina. Havia ali uma timidez que vira prática de escuta. Ele se aproximou como fazia agora quando fazia questão de não passar despercebido. "Bom dia", disse Tago. "A oficina está pegando. 3 moças fecharam um curso de marcenaria e já fizeram uma bancada para a associação." Rafael os cumprimentou e, sem cerimônia, ajudou a distribuir caixas de ferramentas.
As mesmas caixas que, meses antes, desembocaram em escândalo por contratos superfaturados, agora tinham sido reduzidas ao seu tamanho real: madeira, chave de fenda, prego. A cidade reescrevia o significado das coisas. Marina passou pelo prédio da associação, uma antiga loja que ganhara janelas novas com doações, e viu cartazes de cursos: jornalismo cidadão, eletricidade básica, direitos do trabalhador. O cartaz do Jornal da Comunidade, impresso em folhas dobradas à mão, trazia uma nota sobre uma horta coletiva que nascera na antiga lixeira da mansão. Ela tocou o papel como quem toca algo vivo. A horta se tornara um ponto de encontro. Onde antes se jogara o que se queria esquecer, agora cresciam abóboras, couves, rabanetes. Vizinhos que nunca haviam trocado uma palavra, trocavam agora mudas e receidas. A transformação física, o barro revolvido e as sementes lançadas haviam um valor prático e simbólico. Marina encontrava ali um gesto que dizia: é possível extrair alimento de um solo marcado pelo uso indevido. Houve naquela semana um encontro na sala emprestada da associação. Convocaram representantes das famílias afetadas, alguns advogados que trabalhavam pro bono, líderes comunitários e curiosos. Não era ato para a imprensa. Decidiram que seria de portas semi-abertas, com recados escritos e afixados. A pauta: discutir como os recursos restituídos poderiam sustentar projetos locais e evitar que histórias semelhantes se repetissem. Marina tomou a palavra com a voz firme, mas sem teatralidade. Contou sobre insegurança, sobre a sensação de ter um passado que se assentava sobre os ombros. Falou do pendrive, do peso que teve quando foi segredo e do peso diferente que tinha quando entregue às autoridades. Contou do desejo de transformar aquela memória em ensinamento e propôs aulas de alfabetização midiática para jovens e uma bolsa de estudos para quem quisesse estudar direito ou administração pública. Não pediu absolvição, pediu colaboração. A proposta foi recebida com questionamentos, paixões contidas, lágrimas. Uma mulher, que perdera o emprego por documentos forjados, levantou a voz e disse que não queria mais fala bonita, queria dinheiro no pequeno caixa para pagar escola. Outro homem falou de fiscalização e da dificuldade de manter transparência em todo o processo. A conversa foi dura, surpreendente, necessária. No fim, resolveram montar um conselho colegiado para gerir os fundos, composto por moradores, representantes de ONGs e um contador voluntário. Seria um órgão pequeno, com reuniões claras, ata e prestação de contas pública. Era um passo que soava burocrático, mas que para eles carregava a promessa de cuidado conjunto. Enquanto as decisões se alinhavam, outra trama avançava menos em público. Verônica escrevia cartas. Não eram cartas que procuravam absolvição diante da cidade, eram cartas para si mesma, para perceber onde começara seu apetite por controle. Houve uma tentativa, ainda tímida, de entrar em contato com Marina. Mandou flores para a clínica com um bilhete curto. Peço desculpas por ter ferido. Não peço perdão, quero entender. A entrega foi feita por uma voluntária e Marina segurou o cartão por um tempo antes de guardá-lo no bolso. Não respondeu de imediato. Percebeu que o perdão, no qual muitos insistiam como um atalho moral, era um caminho que ela escolheria por si e no seu tempo. Algumas semanas depois, surgiu a ocasião de encontro. A associação organizou uma roda de conversa sobre ética no trabalho, com palestras e depoimentos. Verônica, por iniciativa própria, apareceu a portas fechadas. Não pediu visibilidade, sentou no fundo, evitou o olhar. No intervalo, quando os participantes beberam água e conversaram sobre pequenos projetos, ela se aproximou de Marina com passos medidos. Havia na presença dela uma espécie de desarmamento. Não vinha com postura de acusada nem de desafiante, vinha com uma vulnerabilidade que não se fingia. Marina, disse Verônica, com a voz frágil e baixa, eu queria explicar, não que isso apague nada, só dizer que não reconheço o que fiz como justiça, reconheço como covardia. Não sei pedir nada mais do que ser vista agora, sem máscara. Marina olhou para a mulher que representara por tanto tempo a ponta da farsa. Havia ressentimento, claro. Havia também curiosidade. A sala ao redor continuou a conversar.
Mas ali, perto da mesa de café com biscoitos, os dois olhares fizeram um mapa de perguntas sem respostas prontas. Não é simples, disse Marina. Não é simbólico, tem consequência. E eu quero sim que você faça algo real, que trabalhe com a gente se quiser, mas não quero que isso vire espetáculo. Verônica engoliu em seco, como quem arruma uma voz nova. Estou disposta, murmurou. Não por perdão, não por limpar a minha imagem. Quero entender como não repetir. Foi um começo, pequeno, tenso, humano. O processo de reinvenção obrigou também que Rafael fizesse escolhas concretas. Vendeu parte das propriedades que lhe restavam, fechou contratos problemáticos e instituiu uma fundação, de forma transparente, que administraria parte dos recursos para projetos comunitários. Parte do capital foi destinado à clínica, outra parte a um fundo de microcrédito para empreendedores locais. A venda da mansão transformou o imóvel em abrigo temporário para famílias desalojadas. Muitos discordaram, mas Rafael sustentou que aquilo fazia sentido para ele. Não era gesto de espetáculo, era sacrifício que cortava o conforto. As notícias da cidade começaram a contar outro tipo de história. Não apenas o que fora quebrado, mas o que estava sendo remendado. Havia, claro, aqueles que desconfiavam, e com razão. O passo de reconstrução poderia, se mal feito, virar fachada. Por isso houve quem ficasse no lugar de fiscalizar. Havia reuniões, relatórios, listas de compras. Havia também pequenas traições do corpo humano. Noites em que Marina acordava com pesadelos, lembrando da madrugada da invasão. Tardes em que Rafael sentia culpa por ter se beneficiado, ainda que agora buscasse reparação. A humanidade, afinal, é um campo de contradições. As palavras do juiz no processo que se seguiu ao escândalo eram medidas e longas. Houvera punição, algumas restituições econômicas, acordos de colaboração e responsabilidade de empresas terceirizadas. Não houve um veredito que transformasse tudo numa linha reta de reparação. A lei, muitas vezes, não alcança o lugar onde mora a vergonha. Ainda assim, o peso simbólico era oriundo de outro lugar. A cidade, que deixou de aclamar e começou a reclamar a verdade. Essa mudança, lenta, criou um efeito que nenhuma sentença isolada poderia ter produzido. Em casa, a rotina foi se ajustando a pequenas cerimônias domésticas. Marina e Rafael instituíram uma semana em que cozinhavam juntos, um dia em que iam visitar um projeto, um domingo de silêncio digital, um gesto prático de retomada de presença. Havia também dias em que a palavra trauma aparecia em suas conversas, e não como um termo técnico, mas como descrição da paisagem interna. Procuraram terapia, não por moda, mas porque entenderam que a ferida precisava de cuidado profissional. A cura, ponderavam, não seria linear. Haveria recuos e avanços, e tudo bem. Os jovens do bairro, alimentados por aulas simples de jornalismo cívico, começaram a vasculhar problemas locais com curiosidade investigativa. Uma jovem chamada Lívia, de 15 anos, redigia um boletim que denunciou irregularidades em contratos de limpeza de uma escola municipal. A denúncia não veio de maneira vingativa, veio com propostas de alternativas. Lívia, ao escrever, repetia algo que Marina tinha ensinado. A verdade não precisa humilhar, precisa corrigir. Ver o brilho nos olhos daquela geração deu a Marina um tipo de resposta que notícia nenhuma poderia ter dado. A peruca que havia sido leiloada virou num domingo tópico de conversa num bazar beneficente. Verônica compareceu discreta e passou uma tarde ajudando a vender livros. Não foi cena de redenção dramática, foi trabalhosa, sem câmeras, com mãos que se sujavam de poeira de páginas e de lembranças. Alguns moradores preferiam manter distância, outros cumprimentavam, sem grandes gestos. A presença dela ali não encerrou nada, mas era um sinal de que mudanças reais costumam andar em passos menores que os que a imprensa deseja. Houve também resistências que não eram fáceis de anular. Uma parte do mercado local ainda desconfiava de Rafael. Concorrentes falavam de custo de imagem. Marina ouviu insultos nas redes sociais e sentiu, outra vez, a velha necessidade de se defender. Aprendeu, com paciência, a não responder a tudo. Selecionava batalhas. Escolheu, por exemplo, transformar ataques em pauta.
Quando alguém tentava desqualificar o projeto da horta, ela organizava uma visita guiada. Mostrava às crianças colhendo rabanete o idoso que agora cultivava um tomate pela primeira vez. Mostrava o trabalho. Mostrava o que havia sido conquistado com esforço coletivo. E a cidade, ao longo de meses, foi se acostumando com a versão que vinha da ação e não apenas da fofoca. O medo, que antes parecia tamanho natural, foi cedendo lugar à noção de que as pessoas podiam sim acertar, sem que isso significasse apagar as falhas. A justiça, discutiram muitos, precisava ser tanto punitiva quanto restauradora, um equilíbrio que exigia paciência e coragem. Certa tarde, Marina recebeu uma visita de Dona Célia. A mãe vinha mais firme do que nos primeiros meses. O rosto estava mais descansado, talvez porque a filha não carregasse mais tudo sozinha. Sentaram-se na cozinha e falaram por horas sobre memórias pequenas, o cheiro do bolo que a vizinha costumava fazer, os nomes das ruas de infância. Essas conversas simples eram frequências terapêuticas. Em um momento, Dona Célia pegou a mão de Marina como fazia quando era menina e disse: "Eu tenho medo, filha, não do que aconteceu, mas de você ter que carregar esse mundo inteira." Marina apertou a mão da mãe e, sem teáter, respondeu: "Eu não carrego sozinha, nós temos uma cidade agora que aprende a ficar." O outono aproximava-se e com ele um festival pequeno organizado pela associação. Chamaram de Feira das Trovas, uma exposição de trabalhos, culinária e música. Houve barracas que vendiam livros usados, oficinas de concerto de bicicletas, apresentações de teatro infantil que falavam de verdades e mentiras com leveza. A praça lotou de gente que parecia curiosa por presenciar uma cidade em transformação. No palco, uma jovem poetisa leu um poema sobre um pendrive encontrado numa lixeira e transformado em aula pública. A plateia aplaudiu de pé, não por espetáculo, mas por reconhecimento. Marina olhou para Rafael na plateia e sentiu uma gratidão que não era isenta de dor. Ainda havia dias escuros. Ainda havia processos e interesses que exigiam vigilância. Mas havia também uma cidade que aprendera, de novo, a ser lugar onde as coisas eram cuidadas. As feridas não eram apagadas, estavam sendo suturadas com mãos que agora sabiam costurar. Quando a noite caiu, as lanternas acenderam e as vozes dos músicos correram como um rio calmo pela praça. Crianças dançaram, velhos se entreolharam com curiosidade e os jovens que haviam aprendido a escrever começaram a distribuir um folheto com entrevistas reais. Verônica passou pela feira sem grandes gestos. Alguns a reconheceram, outros não. A peruca já não estava nas cabeças, estava vendida e transformada em remédio para corpos doentes. E naquela ausência havia, surpreendentemente, liberdade. Marina sentiu, naquele momento, que o futuro não era uma promessa garantida, mas um trabalho contínuo. E o trabalho exigia vigilância, compaixão e ações pequenas. Como plantar um pé de couve em solo antes estéril, como ensinar um jovem a escrever uma denúncia com responsabilidade, como aceitar um pedido de desculpas que chegava sem brilho e sem exigência de palco. A cidade aprendeu a falar menos e a fazer mais. E num gesto quase íntimo, Rafael segurou a mão de Marina enquanto a música tocava. Entre as mãos que se buscavam, havia certeza de que reparação e amor não são sinônimos de esquecimento. São escolhas diárias de cuidado. Eles sabiam disso, e no amanhecer seguinte voltariam a seus gestos pequenos. Consertar uma estante, refazer uma conta, visitar um vizinho. O trabalho da reconstrução, pensaram, é o trabalho da vida. A partir dali, as histórias continuariam a se multiplicar. Processos de reintegração, encontros tensos, pequenas vitórias que não fariam manchete. A cidade aprendia que um arquivo entregue, um pendrive, uma planilha, um documento, poderia sim ser semente. Mas que a verdadeira colheita vinha do solo revolvido por mãos que decidiu semear de novo. E assim, cada manhã, Marina e Rafael voltavam às suas lutas humildes, sabendo que a verdade tinha perdido o poder de ser arma e ganhara o peso de ser ponte. Os dias que se seguiram à Feira das Trovas trouxeram um ritmo novo, menos urgente nas palavras e mais constante nas tarefas.
Havia relatórios sendo organizados, não mais como instrumentos de vingança, mas como mapas para reparação. Quem precisava de acolhimento, quais documentos precisavam ser digitalizados, onde havia bens apreendidos que poderiam ser revertidos em cursos e equipamentos para oficinas comunitárias. A associação passou a reunir voluntários todas as manhãs. Havia café, listas de presença e a paciência humilde de quem entende que mudanças grandes nascem de rotinas pequenas. Numa terça-feira chuvosa, quando as ruas ainda cheiravam a terra molhada, Marina abriu a porta da sala onde mantinham o pequeno arquivo comunitário e encontrou Rafael diante de uma pilha de folhas. Seus olhos carregavam aquela mistura de cansaço e propósito que ela já conhecia bem. Chegaram mais caixas, disse ele sem levantar a cabeça. O cartório enviou parte do espólio. Tem relação com contratos que passaram pelas mãos de um nome que reapareceu nas últimas denúncias. Marina sentiu um frio familiar, uma lembrança de noites de vigilância. Mas o peso agora vinha temperado pela disciplina das medidas adotadas. Havia um protocolo para lidar com documentos sensíveis, uma equipe que passava por cada folha com critério e uma mesa de escuta para acolher quem fosse afetado pelas revelações. Mostra, pediu ela aproximando-se. Viram juntos uma planilha antiga, rabiscos de assinatura, um carimbo. Coisas que, tempos atrás, seriam usadas como arma para destruir reputações. Agora, ponderaram, poderiam ser ponto de partida para reivindicações públicas e, se necessário, processos conduzidos com transparência. Naquele mesmo dia, o grupo preparou um anúncio. Fariam uma oficina pública chamada Como Ler um Arquivo. A ideia vinha de uma conversa tímida entre jovens jornalistas e moradoras que não sabiam ao certo o que significava uma investigação. Ensinar técnica, ensinar cautela, mostrar que nomear não é sinônimo de condenar e que expor um fato exige cuidado com a vida das pessoas envolvidas. Enquanto organizavam cartazes e dividiam tarefas, Verônica apareceu timidamente na porta. Caminhava com passos mais curtos, como quem pratica o gesto de estar em público. Havia mudado, e isso não foi um cálculo simples. Perder a peruca tinha sido um acontecimento íntimo, carregado de dor e decisão, mas também de honestidade. "Posso falar com vocês?" perguntou ela, a voz ainda com as arestas do passado. Rafael assentiu. Marina sentiu uma pontada. Ninguém naquela cidade negava que a presença de Verônica evocava acusações, lembranças e ressentimentos. Mas também era verdade que a transformação humana começa quando alguém aceita ser visto. Sentaram-se numa mesa perto da janela, o som da chuva marcando um tempo contido. "Não quero aplauso", disse Verônica, "nem desculpas fáceis. Eu vim oferecer uma parceria. Quero trabalhar nas oficinas, ajudar a costurar, ensinar a costurar as coisas que quebrei. E se houver espaço, posso participar daquela roda que escuta as pessoas." Houve um silêncio. Marina olhou para Rafael. Ele fez um pequeno sinal com a cabeça, como se confirmasse o que já sabiam. A reparação exige riscos e limites. Não era uma questão de perdão automático, mas de avaliar possibilidades com critérios claros. "Vamos precisar de termos", disse Marina, com a voz calçada pela prática. "Transparência sobre o que você pode fazer, disponibilidade para ouvir sem ocupar o centro e, mais importante, compromisso em respeitar os espaços das vítimas. Se você topar, a cidade aprende também a dar passos de reintegração, mas do jeito que não pisem quem sofre." Verônica concordou. Não havia espetáculo nas palavras dela. Só a determinação de quem perceberam que ser visto era, naquele momento, o único caminho. Os dias viraram semanas. A oficina atraiu mais gente do que esperavam. Idosos curiosos, jovens que sabiam usar scanners e mudavam de profissão por um tempo, mães que queriam entender os documentos que chegavam à porta. Entre prática e conversa, começaram a surgir histórias que não eram manchete, mas diziam mais sobre a cidade do que qualquer jornal. O vendedor de frutas que descobriu que um terreno reclamado era seu por direito. Uma professora que reencontrou um acerto de salário esquecido. Um jovem que foi orientado a abrir um boletim por uma ameaça velada.
Numa dessas tardes, após uma explicação sobre cadeia de custódia e privacy básica, Marina foi surpreendida por uma mulher que se aproximou com as mãos inquietas. Era Dona Lúcia, que morava no bairro antigo e havia perdido um irmão numa época em que a voz pública era a voz do poder. "Vocês vão dizer o nome dele?" perguntou, com os olhos brilhando de uma emoção que alternava entre esperança e medo. Marina segurou a mão da mulher e respondeu com a honestidade que aprendera a praticar. "Depende. O que você quer que aconteça com esse nome?" A pergunta soou simples, mas carregava toda a densidade daquele processo de reconstrução. Revelar, proteger, responsabilizar, perdoar. Ações que nunca vinham sozinhas, sempre em conjunto, com consequências humanas. Enquanto isso, a cidade seguia atenta. Havia vozes que pediam que tudo fosse lançado às ruas sem filtros. Havia outras que temiam que a cautela se transformasse em ocultamento. Entre esses polos, Marina e o grupo fizeram escolhas difíceis. Divulgações graduais, com contextualização, audiências públicas moderadas, suporte jurídico e psicológico para quem pudesse ser afetado. Uma noite, ao fechar a sala, Rafael ficou observando a praça iluminada e disse: "Sabe o que mais me impressiona? Que a cidade aprendeu a perguntar antes de julgar." Marina sorriu, cansada, mas esperançosa. O caminho adiante era feito de perguntas difíceis. Como transformar um arquivo em reparação material e simbólica? Como manter a integridade das investigações sem envenenar o tecido social? Eles não tinham respostas prontas, apenas métodos. E isso, naquele momento, parecia mais valioso do que certezas. Poucos dias depois, convocaram uma assembleia no centro comunitário. O anúncio havia sido simples: apresentação dos critérios de transparência e um espaço para ouvir pedidos de reparação. A sala encheu-se até as escadas, com pessoas que foram, pessoas que não foram e os curiosos que agora sentiam que aquela cidade lhes pertencia. No púlpito improvisado, Marina expôs o plano: passos claros, prazos, canais de denúncia, apoio às partes afetadas. Quando abriu para perguntas, a primeira mão que se ergueu foi de um homem de barba branca, conhecido por ter sido líder de grupo comunitário no passado. Ele falou com firmeza: "E se aparecer um nome que volte a dividir a cidade?" Marina respirou fundo. Havia meses que vinha ensaiando essa resposta, não nas palavras exatas, mas no princípio que a guiava. "A verdade pode dividir, sim", disse ela, "mas também pode curar. Não vamos usar a verdade como arma para destruir quem já foi derrotado. Vamos usar a verdade para construir caminhos de reparação, para que haja lugar para a justiça e para que possamos, como cidade, cuidar das feridas." As respostas continuam. Do fundo da sala, alguém começou uma provocação. Outra pessoa levantou-se em defesa. No corredor, conversas acaloradas misturavam-se a abraços. Rafael permaneceu ao lado de Marina, mão pousada em seu ombro, um gesto pequeno que dizia conexão e resistência. E quando a assembleia parecia encontrar um compasso, uma voz adulta no fundo pediu a palavra. Era uma moça que, quando jovem, havia dirigido a peça infantil no festival. Levantou-se com um envelope nas mãos. "Eu trouxe uma carta", disse ela. "Não é denúncia, é um pedido. Peço que a leiam em nome de todos que queriam aparecer e ainda não tiveram coragem." Marina aceitou o envelope. Ao fazê-lo, sentiu que aquele era um momento de concatenação. A cidade, que aprendera a cuidar das pequenas coisas, agora queria decidir como cuidar das grandes. Havia, na expectativa, uma vibração muda, nem esperança cega, nem medo puro. Apenas a consciência de que decisões humanas, tomadas coletivamente e com responsabilidade, podiam ensinar aos que vinham depois o valor de reconstruir sem apagar. Antes que alguém abrisse a carta, a porta do centro comunitário rangeu e mais uma pessoa entrou, não para ouvir, mas para ser ouvida. O rosto era conhecido de poucos, seu nome era capaz de evocar memórias diferentes em cada ouvinte. E naquele instante, o murmúrio que corria pela sala não era só curiosidade, era o som de uma cidade inteira ponderando se estava pronta para dar o próximo passo.